não porque quisemos ou escolhemos, mas porque Deus nos fez assim. A vocação nos faz caminhar no projeto de Deus. Rádio Canção Nova. Nós espalhamos o amor pelo ar. Você tem sido um bom pai? Eu sei que o seu medo também é o de muitos outros homens. Meu nome é Daniel Machado, sou psicólogo e missionário da Canção Nova e quero te ajudar a compreender o seu papel de pai na família e na sociedade. Junto comigo estarão Padre José Eduardo, Alexandre Oliveira e Roseni, Aline Rodrigues e Professor Felipe Aquino. Participe do curso Pais Fortes Formam Filhos Fortes, totalmente online. Acesse aprofundamentos.cançãonova.com. Aprender a ler e escrever é um direito fundamental. E para garantir que todas as crianças sejam alfabetizadas, o governo federal criou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Uma grande mobilização para dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios investirem em diversas áreas. Acesse gov.br/MEC e conheça as ações. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. A paternidade é um chamado de Deus a você, pai, a ser luz, esperança e fortaleza em sua casa. E o Senhor te capacita e o Espírito Santo te conduz, pai, para ser exemplo para os seus filhos. Inspire-se em São José e viva com alegria esse dom de ser pai. Cada dia um desafio, mas também uma vitória. Deus te fez o melhor pai do mundo. É o Farmácia Popular, cheio de novidades. É pra cuidar do pai, é pra cuidar da mãe. O novo Farmácia Popular está maior e mais forte, com mais medicamentos. E agora de graça para anticoncepcionais, remédios para osteoporose e para quem recebe o Bolsa Família. Para retirar seu medicamento, apresente a receita médica, documento de identificação e CPF. Novo Farmácia Popular. Aqui tem cuidado para todos. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Para que nossas obras sejam boas e perfeitas, devem ser feitas com o único objetivo de agradar a Deus. Santo Afonso de Ligório. Neste ano vocacional, respondamos a Deus através do exercício da nossa obediência e docilidade ao chamado. O Senhor está chamando a todos os generosos para que deem um passo a mais na sua generosidade. Nosso testemunho, esperança e fidelidade constrói uma igreja mais viva e atuante. Ano vocacional no Brasil, vocação, graça e missão. A Canção Nova é mais igreja. Mais do que notícia. Uma forma de estar mais perto de você. Começa agora, Abre Aspas. Canção Nova no coração do Vale. Abre aspas. Abre aspas. Meio-dia mais 30 minutos, olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 11 de agosto de 2023 e até 1h27 da tarde, eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você sintonizado na Rádio Canção Nova, a sua FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, esse espaço de entrevista, notícia, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9 no coração do Vale. Aliás, pelo foninho de ouvido até, já quero aqui abrir o nosso programa mandando um abraço pro Fábio, ele que é do bairro do Freitas, ganhou um brinde aí, foi sorteado na última quarta-feira, aniversário da rádio, e ele é um da turma do foninho, chegou aqui de foninho e disse que a Rádio Canção Nova faz parte do seu dia a dia. Ele chega na empresa com o foninho, coloca o capacete e é assim que ele trabalha o dia todo ali, buscando força, palavra, ouvir alguma canção
Fábio, um abraço para você, obrigada pelo carinho. E não só o Fábio, né? Nós temos aí diversos motoristas de aplicativo que nos acompanham aí, fazem companhia pra gente e nós fazemos companhia para eles também. Também aquele pessoal que está no trabalho, mas está lá ligadinho na Rádio Canção Nova. Você também pode ouvir a Rádio Canção Nova acessando o site Canção Nova SJC ou ainda baixar o nosso aplicativo na sua lojinha de aplicativos e procurar Rádio Canção Nova e baixando entre todas as rádios Canção Nova, você sintoniza a Rádio Canção Nova de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. E você sabe a importância da família? O relato de São João sobre as bodas de Caná mostra claramente como Jesus valoriza a família. Foi o primeiro milagre do Senhor abençoando com sua presença os noivos que pretendiam iniciar uma nova família. Ele quis iniciar o anúncio do reino em um casamento, mostrando que a família é importante para ele. A família é a base, o esteio, o sustento de uma sociedade mais justa. Ao longo da história da humanidade, assistimos, infelizmente, à destruição de nações grandiosas por causa da dissolução dos costumes, motivada pela desvalorização da família. Na passagem da bodas de Caná, Jesus transformou a água em vinho, em um bom vinho. Ele poderia ter tirado o vinho do nada, mas ele quis a participação humana. Por isso mandou que enchessem as talhas de água. Hoje também ele quer que nós enchamos a talha da nossa vida, a nossa existência, de água, para que ele transforme no melhor vinho. Que é isso? E o que isso quer dizer, né? Quer dizer que precisamos colocar amor em nossa vida e em nossa família, para que o Senhor se transforme e transforme esse ato humano em amor divino. E para reforçar sobre a importância desse trabalho da família, nós precisamos muitas vezes da ajuda da igreja. E para isso nós temos a Pastoral Familiar, que desenvolve diversos trabalhos para auxiliar essas famílias em sua estruturação desde o seu início. E a cada ano, a Pastoral realiza em toda a Igreja Católica a chamada Semana Nacional da Família, que neste ano traz como tema Família, fonte de vocações e lema Corações ardentes, pés a caminho. E aí eu te pergunto, como anda a sua família? Tem faltado amor na sua casa, entre os seus? Você tem conseguido estar junto como uma verdadeira família? E hoje, este será o nosso assunto no programa Abre Aspas. Vamos falar sobre família, pastoral familiar, sobre a Semana Nacional da Família e, claro, de fazer o convite para você se tornar aí um agente da pastoral familiar. Será que na sua paróquia está precisando de alguém e você é esse alguém que está sendo chamado nesse dia? Este será o nosso assunto de hoje. Eu quero convidar você a participar conosco, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp que já está liberado. 12 3019 8801. 12 3019 8801. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Muito bem, mas antes de conhecer os nossos convidados de hoje, vamos falar sobre a previsão do tempo aqui nesta sexta-feira na nossa região, começando pelo Vale do Paraíba. Hoje, segundo os meteorologistas, no Vale do Paraíba o dia deve ser bem parecido com ontem. O dia deve ser de sol, sem nuvens no céu e sem chance de chuva. A mínima é de 13 e a máxima continua elevada, podendo chegar aos 30 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte, mesmo as condições do vale, dia de sol e calor, sem chance de pancada de chuva. O tempo continua seco. Mínima de 18 e a máxima pode chegar aos 31 graus em Caraguá e São Sebastião. E na Serra da Mantiqueira, onde, aliás, deve ser o destino de muitas famílias por conta do Dia dos Pais, o dia também deve ser de sol, em alguns momentos com variação de nebulosidade, mas sem chance de chuva. A mínima de 10 e a máxima fica em 25 graus em Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão. Abre aspas. Abre aspas. Muito bem, meio-dia, mais 36 minutos e como eu disse, nesta sexta-feira, com muito carinho, nós vamos falar de um assunto que eu particularmente gosto muito, né? Que é falar sobre a família. O que seríamos de nós sem a nossa família, não é? É muito difícil viver sem os familiares aí. Às vezes quando a gente está junto, a gente fica um pouquinho bravo ali, um pouquinho bravo aqui, mas o que seríamos de nós sem as nossas famílias? E hoje, para conversar sobre este assunto, eu estou recebendo aqui em nossos estúdios com muito carinho
o diácono Mauro José da Costa, ele que é cooperador na paróquia Nossa Senhora da Santíssima Trindade, em Jacareí, também conhecida como Bom Sucesso, e também é o diácono assessor diocesano da Pastoral Familiar. Diácono, que alegria poder recebê-lo aqui na Rádio Canção Nova. Seja bem-vindo, boa tarde, sua bênção. Boa tarde, Deus abençoe também a você que acompanha conosco esse programa aí que sempre evangeliza famílias. A voz do diácono, voz de locutor, gente. Olha, diácono, já estamos de olho na sua voz aqui, viu? Obrigado. É dom de Deus. É dom, para evangelizar. É isso aí. Conosco também, eles que eu brinquei aqui quando eles chegaram, eles já são de casa, que a gente também tem um carinho muito especial, que é o casal Renata Costa e Jorge Silveira, que são coordenadores da Pastoral Familiar, também ali na região de Jacareí. Renata, que alegria recebê-la mais uma vez. Seja bem-vinda, boa tarde. Oi, boa tarde a todos os ouvintes. É uma alegria, né, muito grande mesmo de estar aqui mais uma vez e hoje para falar de um tema que é tão especial para nós, né, Com que certeza. é a família, é a pastoral familiar. Gratidão. Gratidão você, e também tem uma pessoa muito especial que além do Jorge e da Renata hoje veio aqui, estar aqui conosco. Eu quero que ela dê uma boa tarde, que ela se apresente, conta pra gente quem é você. Seja bem-vinda, boa tarde. Eu sou Maria Clara. E eu vim com a minha mãe e com meu pai fazer meu primeiro dia na rádio. Que linda, Maria Clara, que alegria te conhecer, viu? Que linda. Jorge, que alegria, né? Tá vendo? Falar de família, já trouxe um membro da família aqui também, né? Pois é. Pelo que o Danielzinho ficou em casa, né? Mas não vai faltar oportunidade. Daniel, você vai vir também um dia. Com certeza. Boa tarde a todos, é um prazer mais uma vez estar aqui. Como a Renata mesmo disse, né? Falar desse tema que a gente ama muito nessa caminhada como família e como pastoral familiar. Sejam bem-vindos e lembrando que você, nosso ouvinte, também pode participar conosco mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 12 3019 8801. Você, né, que é da Pastoral Familiar aí na sua paróquia, na sua comunidade, pode mandar pra gente a sua mensagem, falar pra gente como é estar nessa pastoral. Você também, né, padre que está nos acompanhando, diácono, vai ter aí o coordenador, né, da pastoral na sua paróquia, vai ter a semana da Pastoral Familiar, a Semana Nacional da Família na sua paróquia, na sua comunidade. Manda também um convite aqui. A gente quer divulgar, a gente quer reforçar aqui a importância de falar desse assunto que a gente, como cristão, principalmente, temos que falar o tempo todo. E diácono, como eu disse, né, falar sobre pastoral familiar para mim é uma alegria muito grande. Tive a graça de poder participar por um tempo desse trabalho e muitas vezes a gente não entende o trabalho e a importância, né, da pastoral familiar. A gente só vai conhecer esse trabalho muitas vezes quando a gente vai se casar ou batizar um filho ou um afilhado, né? Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho pra gente, o senhor que está aí como assessor diocesano juntamente ao padre Gustavo também, a quem eu mando um abraço, agradeço também o carinho conosco, falar um pouquinho do papel da pastoral familiar dentro da igreja ou mesmo dentro da diocese. Primeiramente, eu sempre costumo dizer das coisas que Deus prepara para nós e nada mais importante que a família, e hoje nós temos aqui uma família, né, nesse programa, então eu quero deixar isso registrado porque são providências de Deus falar de família. Nós temos aqui uma família que caminha, que reza e que está evangelizando famílias. Para falar da importância da pastoral familiar, vamos voltar um pouco no amor de Deus pela família, naquele plano originário, né? Que quando Deus une homem e mulher. Então, a partir dali, a gente vai ver o sentido da família, que é querida por Deus sempre e que Deus reza lá em cima para que ela se fortaleça e evangeliza e cumpre o seu papel missionário aqui. A família sempre estava no plano de Deus e ela nasce após o Concílio Vaticano II, que a igreja abre, e a primeira preocupação lá era evangelizar famílias. E em 1980, quando aconteceu o Sínodo de Roma, aí sim foi colocado lá a primeira preocupação com a família, partindo da igreja nesse novo tempo missionário. E qual que era a preocupação lá, já vivida? Que era sobre a questão da família no mundo de hoje, que ela estava sendo afetada pelas mudanças que acontecia lá em 81. Imagina hoje. Pois é.
Então, esse papel da família é muito importante. A família se fortalecer, se evangelizar e principalmente ser fundada na palavra, no alicerce que é Jesus, conforme fala o Evangelho de Mateus, né? Família alicerçada. E depois que a família está alicerçada, naquela comunidade doméstica, ela começa a ser testemunho. Eu lembro que quando eu fui chamado, também na década de 80, para pastoral familiar, eu vivia mais ou menos esse momento, né? Que ia em igreja, até um pároco aqui da nossa diocese, que ele falou, olha, você não vai ficar aqui participando só de missa, não. Você vai trabalhar na pastoral familiar, testemunhar. Então é isso, a gente se fundamentar, se fortalecer, né? Cuidar bem da nossa família e também, a partir daí, cuidar de outras famílias, tá? E é tão interessante, né, quando o diácono fala isso sobre a questão do alicerçar, né? E a gente está vivendo tempos, né? O diácono bem colocou, lá na década de 80 já havia uma preocupação, né, com a questão quando a gente fala sobre família. E a cada dia que a gente passa, infelizmente, a família ela vem sendo bombardeada, banalizada muitas vezes, né? E Renata e Jorge, dentro da experiência de vocês também, o diácono também, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho pra gente, né, dentro do trabalho da pastoral familiar, né? Vocês conseguem perceber a carência muitas vezes quando o assunto é família, essa questão da falta realmente desse entendimento da importância da família como base de tudo? A gente consegue, Vanessa, porque a pastoral familiar, quando ela faz, né, todos os seus movimentos, né, ali dentro das paróquias, você muitas vezes recebe pessoas e famílias realmente assim destruídas, sabe? Eu até, às vezes a gente fala, né, que as pessoas estão precisando conversar, né? E aí você recebe famílias, por exemplo, numa situação que vai batizar uma criança, ou mesmo na hora ali do seu casamento, não tem, assim, sabe, essa noção da importância do que está sendo feito ali, né? E como é grandioso a família. E você também se propor a lutar por ela, né? Por aquilo que você tem ali dentro de casa. Então, realmente, infelizmente, né? Hoje, o mundo está sendo muito forte dentro das casas, né? Então, as pessoas... Eu até costumo, né? Às vezes, a gente partilhando, eu falo, né? Durante a pandemia, quem voltou para casa? Foram as mães. Pois é. E muitas famílias se desestruturaram durante esse tempo. Por quê? Porque não tinham mais condições de viver juntos, não conseguiam ficar ali trancados dentro da mesma casa. Então, assim, isso nos faz refletir. O que está acontecendo dentro de casa que você não consegue ficar ali dentro com seus filhos, né? O casal junto, os filhos ali, né? Se viu todo mundo trancado ali sem poder sair para lugar algum. E você viu que, infelizmente, muitas famílias se destruíram ali, né, nesse período, né? Sendo que deveria ser o lugar realmente onde a gente espera, né? Exato. O dia todo, né? Eu sempre digo que eu espero o dia todo para estar com a minha família. E assim deveria ser, né, diácono e Jorge, né? Com certeza. Com certeza. E agora falar um pouquinho sobre a questão da pastoral. Vocês comentaram aí sobre essa questão, né, do trabalho. A Renata colocou a questão de, né, às vezes a pessoa busca a pastoral familiar ali por conta de um batizado, né? Seja porque vai batizar um filho ou porque vai ser padrinho ou madrinha, né? Mas eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre os principais trabalhos da pastoral familiar, porque não é só isso, né, minha gente? Não é só aquele, entre aspas aqui, cursinho de noivos, cursinho de batismo. Tem muita coisa além disso, né? Tem. O que as pessoas têm que começar a tomar assim, consciência e procurar mais documentos da igreja, vivenciar mesmo a nosso magistério da igreja e também as coisas que são escritas, né, que vêm lá do nosso querido Papa, da CNBB, para a gente entender melhor como funciona a igreja, como que é essa família de Deus sempre querida, né? Então, a pastoral familiar é uma ação, é um serviço que nasce na igreja, pela igreja e com a igreja. Então a gente caminha aí. E quais são os... É uma pastoral, é um serviço, é um movimento organizado, planejado, revisado, então por meio de documentos, tá? Então as pessoas vão conhecendo a estrutura da pastoral familiar, vão se fortalecendo, vão sendo capacitadas, né? Então todo agente, quando ele procura
conhecer a pastoral familiar, ele vai ser capacitado, né, nas diversas formações. Aí ele vai entender o trabalho da pastoral familiar. O que a missão dele está sendo levada? Pelo batismo dele, pela vocação, sempre no nosso meio, no nosso coração. Então ele vai entender que não é só participar do encontro de batismo de pais e padrinhos, do encontro de noivos, que é o famoso curso de noivos, e também da questão que se trata de acolher os casais em segunda união. Não, é muito mais amplo. Então a pessoa passa por ali, mas veja bem, nós somos divididos em 3 fases: a pré-matrimonial, pós-matrimonial e os casos especiais. Então olha o campo, é o vasto campo de atuação da pastoral familiar. Então, antes de chegar no encontro de pais e padrinhos, né, que é o pré, a pastoral familiar poderia estar atuando na catequese, junto com os pais das crianças, né, que muitas vezes tem uma situação ali que pede um agente da pastoral familiar que dê uma luz, que direciona, aí acompanha esse jovem adolescente que está indo para o crisma, já vai dando um direcionamento para ele do que é o caminhar cristão, o que Deus está pedindo. Aí o coração dele vai se fortalecendo, ele vai vendo os critérios de Deus, vai dando as respostas, vai se fortalecendo para quê? Para que ele possa definir melhor a vocação dele. A vocação para quê? Vida religiosa, sacerdócio, para o matrimônio, ou para a vida solteiro, ou para uma profissão. E essa profissão, quando você tem um alicerce, quando a família está alicerçada, essa profissão ela é exercida com aquele lei que Jesus deixou para nós, a lei do amor. Sim. Então o que o mundo espera? O que nós esperamos? Que o vocacionado, na área que ele foi vocacionado, que ele fez o discernimento dele, que ele exerça essa vocação dele por amor. Então a família é aonde que nasce todas as vocações. Então quando uma família está bem estruturada e quando o agente está percebendo que essa família não está estruturada e dá essa força, essa luz, aí a família se estrutura melhor e tem chance de essa pessoa definir melhor a vocação dela. E é tão interessante quando o senhor comenta isso, porque a gente pensar, né, Jorge, em alicerce, né? Vamos pensar num alicerce de casa. Todo mundo aqui já viu uma casa sendo construída, né? E ali de baixo significa o quê? Tudo que você coloca ali embaixo é o que vai sustentar ou não a estrutura que se levanta, que é erguida ali, né? Interessante o senhor falar isso porque é exatamente isso. A gente olha, por exemplo, para Maria, né? E a gente pode pensar assim, mas ela ainda é criança. Mas é a partir dela, que é uma criança, que ela se tornará uma adulta, ou dentro dos padrões, né, que a gente pretende que ela siga ou não. Isso tudo depende de quem? De quem está ali em volta dela também, né? E às vezes é isso que as pessoas banalizam, porque ela acha que a criança, não, ela não tem que participar desse momento. Então a catequese vai lá, é só para fazer o sacramento, né, diácono, e pronto. Mas é ali que começa esse chamado, né, a vocação, a essa questão mesmo dos valores, né, Jorge? E como é importante a gente pensar, ter essa dimensão desse início, logo ali, porque é ali muitas vezes que nasce já um agente da pastoral, né? É isso mesmo, Vanessa. E como você está falando no exemplo da Maria mesmo, nós mesmos, em tudo que a gente participa, que a gente vai na pastoral familiar, a gente sempre leva eles. Porque a pastoral familiar, já, outros ouvintes já também entendendo um pouquinho melhor, tem espaço para tudo, como o mesmo diácono disse. A gente está lá no início até o fim. Sim. Tem desde o pré, casos especiais, o pós, namorados, né, os jovens, até os viúvos, casos especiais, as pessoas de segunda união, enfim. Então a pastoral é tudo isso. Então a gente dentro de casa é a família doméstica, então a gente começa aqui a cuidar da nossa família e nós somos exemplos dos nossos filhos. Então a gente está na igreja, está rezando dentro de casa, é os primeiros passos que a gente dá para poder formar a família, estruturar a família.
Com certeza. Até tem uma participação aqui. Boa tarde a todos. Sagrada Família, rogai por nós. É o Luiz Cláudio, da Vila Industrial aqui de São José dos Campos. Ele diz aqui: boa tarde. Para participar como agente da pastoral familiar, precisa ser casado? Existe uma parceria entre pastoral familiar e pastoral vocacional? É a participação dos nossos ouvintes aqui. Primeiro que a pastoral familiar, ela está ligada a todas as demais pastorais. Então, e outra coisa, nós temos que tirar da nossa cabeça que pastoral familiar é pastoral de casais. Não. A primeira omissão, o que define melhor a pastoral familiar realmente são as famílias, são os casais, que está no plano originário de Deus. Mas também nós temos que olhar com olhar misericordioso, meu querido ouvinte. Também nós temos que ter e podemos ter pessoas solteiras, viúvas, pessoas divorciadas, que podem nos ajudar em muitos casos, levando o quê? Levando o exemplo que você passou, né? O que definiu, aonde que levou a falta de amor, a falta de compreensão, a falta de perdão, de diálogo. Então, tudo isso favorece. Então, respondendo, não necessariamente tem casais. Se você é cristão batizado, já está lá no seu DNA lá. Você é missionário, você é chamado, você tem uma vocação. Então, se você conhecer a pastoral familiar e a sua vocação levar para lá, vá lá que Jesus vai ser a sua força, tá certo? E não esqueça que nós estamos vendo o ano missionário. O que é o ano missionário? Vocação. Primeira palavra, vocação, que é o nosso chamado. O que vem depois? Graça. Nós somos chamados, mas nós recebemos uma graça muito grande para isso. Então, é Deus que chama, é Deus que envia, não esqueçamos disso. E a missão é de Deus, mas nós somos os cooperadores de Deus. Herdamos isso pelo nosso batismo. Então, qualquer um que se sinta chamado a participar da pastoral familiar pode participar. É isso aí, Luiz Cláudio. Eu mesmo participei um período, hoje não participo, viu? Mas eu participei por um longo período da minha vida, eu ainda namorava com o meu esposo. E foi ali que a gente ainda teve mais base cristã, mais exemplos pra gente hoje, graças a Deus, ter uma família aí como a nossa, estruturada na graça de Deus. Aliás, quando a gente pensa na pastoral familiar, Renata, você comentava uma coisa antes da gente entrar no ar, porque eu posso dizer assim, não, eu não vou pra pastoral familiar não, imagina, diácono, Jorge, Renata, eu não sei falar em público, eu morro de vergonha, eu vou chegar lá, vou ter que dar palestra, Não, né? Não é só isso, tem muito serviço e tem serviço para todo mundo, né? Exatamente. A gente tem serviço para todo mundo. A gente estava comentando, né? No casamento, por exemplo, as pessoas pensam que é só ali o encontro de noivos, né? E na verdade não. No dia do casamento, a pastoral familiar está presente no dia do casamento. E a gente precisa de gente para abrir a porta para a noiva, muitas vezes. Acompanhar ali os padrinhos. Às vezes o noivo está muito nervoso. O agente da pastoral que vai ali confortá-lo, conversar com ele, para que ele mantenha a calma até a noiva chegar. Então, assim, os viúvos, nossa, como eles são um braço forte para a pastoral, né? Para ajudar, para estar ali presente, e o próprio testemunho de vida. Então, a pastoral familiar, ela não é só palestra, né? Ela é o acolhimento, ela é ali... Eu acho que o acolhimento é a palavra, assim, que define, sabe? Porque você acolhe a família, então você acolhe a família ali em todos os segmentos e em todos os momentos em que ela passa. Até para fazer o cafezinho, né? Até para fazer o cafezinho. Às vezes você não acha, né? Eu costumo dizer que a gente tem que parar com essa mulher, mas eu não tenho dom para nada. Misericórdia, gente. Tira isso da sua vida, da sua mente, da sua boca. Todos nós temos um dom. É que às vezes a gente não está aberto também a entender e discernir isso, né? Mas todos nós temos um dom, né, Diácono? Com certeza. Muito bem. Tem mais participação aqui, gente, ó. Antes da gente ir pro intervalo, boa tarde, bênção, parabéns para vocês. Fazem parte da nossa família. Deus abençoe. É a Fran Riviera acompanhando. Também tem a participação aqui, ó.
Boa tarde, Canção Nova. Eu sou o Vanderlei, esposo da Luciana. Aí ele diria assim, né, Vanderlei? Eu sou o Vanderlei da Luciana, não é assim? Participamos da Pastoral Familiar há mais de 20 anos da paróquia Nossa Senhora do Rosário, Vila Tesouro. Teremos a partir de domingo uma semana inteira dedicada às famílias. Família é o brilho dos olhos de Deus na terra. Olha que lindo! Trabalhamos para que as famílias nunca deixem de ser o alicerce para a vida. Somos felizes sendo pastoral familiar. Ele colocou aqui uma observação. No mês de setembro teremos aqui na paróquia um encontro de casais, pastoral familiar, resgatando famílias para Deus. Tá aí, o pessoal tá participando, né, Diácono? Tá participando, isso é bom. É bom ver que a família está participando, porque quanto mais participação da família, o mundo com certeza vai ser melhor. Com certeza. E você também, que é agente da Pastoral Familiar, manda pra gente sua mensagem, conta pra gente aqui desse seu trabalho, como é que tá sendo aí na sua paróquia, ou você que quer ser um agente da Pastoral, manda pra gente a sua dúvida pra cá. Nós vamos a um rápido intervalo e a gente volta já já. Tem mais participações aqui também pelo WhatsApp, mas também vamos falar, né, sobre a Semana Nacional da Família. Quem sabe seja pra você um chamado, pra você conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, ter ali os agentes ali presentes, tirar suas dúvidas. Talvez Deus esteja te chamando hoje. Estamos nos aproximando do Dia dos Pais e é um momento em que a gente pensa muito sobre família, né? Muitas vezes a família não tem esse pai presente e às vezes bate na gente aquele sentimento, poxa vida, né? Será que talvez não seja um momento também de reflexão pra gente que ainda, né? Às vezes você que ainda não tem uma família, namora ou pretende um dia ter uma família, já pensar e refletir um pouquinho mais sobre isso? Não saia daí, a gente volta já. Abre aspas. Abre aspas. Rádio Canção Nova, presente com você em todos os momentos. Eu aqui em casa, meu radinho está sempre ligado na Canção Nova. Todo dia, toda hora, levando fé, esperança e alegria ao seu coração. Agora você já sabe que o melhor da música católica, formação e interatividade, você encontra aqui. Rádio Canção Nova, nós espalhamos o amor pelo ar. Bazar Canção Nova. Bazar Canção Nova. Rua Itororó, 186, Jardim Paulista. Vem adquirir roupas, acessórios, calçados, masculinos e femininos para todas as idades. Horário de atendimento, segunda a sexta, 9 às 5 da tarde e aos sábados, das 9 à 1 da tarde. O nosso endereço: Rua Itororó, 186, Jardim Paulista, em frente à Rodoviária Nova. Os sacerdotes são os portadores da vida, os mediadores da salvação entre Jesus e as almas. E todo aquele que é chamado ao sacerdócio é chamado para ser ministro do corpo de Cristo. As vocações sacerdotais são de grande valor e importância para afirmar a presença de Jesus em meio a nós. Enviai, Senhor, operários para a messe. Quer interagir conosco e participar de nossos programas ao vivo? Então salve aí o nosso WhatsApp. 12 30 19 8801. 12 30 19 8801. Canção Nova. FM 95,9. Canção Nova no coração do Vale. Aqui na Canção Nova, a sua moedinha faz milagres. O Clube da Evangelização em São José dos Campos está realizando uma ação para chegarmos ao 100% no projeto Dai-me Almas. Faça o seu generoso e junte as moedinhas e entregue na Casa de Evangelização em São José dos Campos. E no dia 11 de dezembro, você estará concorrendo a uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Quanto mais você ajudar, mais chances de ganhar. Neste ano vocacional, cada cristão é convidado a refletir e rezar sobre a importância das vocações na igreja e, como leigos, se dediquem a viver a fé de maneira cotidiana em todas as realidades. É ser um leigo engajado, um leigo comprometido, mas onde você precisa dar tudo para o Senhor. Ano vocacional no Brasil, vocação, graça e missão. A Canção Nova é mais igreja.
Você está ouvindo a Rádio Canção Nova, ZYW 822, 95.9 FM. Emissora pertencente à Fundação João Paulo II. Transmitindo de São José dos Campos, São Paulo. Do coração de Deus para o coração do vale. Abre aspas. Abre aspas. 1h mais 1 minuto, de volta com o programa Abre Aspas, nesta sexta-feira, hoje dia 11 de agosto de 2023. Hoje nós estamos falando sobre a pastoral familiar aqui da nossa Diocese de São José dos Campos e também, claro, falar sobre a importância da família e a Semana Nacional da Família 2023. Nós estamos recebendo para conversar um pouquinho conosco sobre este assunto o diácono Mauro José da Costa, ele que é cooperador da paróquia Nossa Senhora da Santíssima Trindade de Jacareí e também o diácono assessor diocesano da pastoral. E o casal Renata e Jorge, eles que são coordenadores da Pastoral Familiar, junto aqui à querida Maria, que também está conosco. E hoje nós estamos falando sobre esse assunto e eu convidei o pessoal para participar. E o pessoal está participando mesmo. Tem áudios aqui, vamos ouvir, Maria? Vanessa, que tema lindo falar de família, né? E achei muito interessante você falar, né? Que as crianças, gostei de ver a participação aí da Maria. Olá, Maria. Não a conheço, né? Mas a vozinha já foi alegrando o coração. E gostei de você falar que a criança, ela começa muitas vezes, né? Na pastoral catequética, na pastoral familiar. E depois elas vão assumindo, sim, outras pastorais, né? E aqui eu estou representando a pastoral dos servidores do altar, os coroinhas cerimoniários, que tem uma representatividade tão expressiva na nossa diocese. E é lindo ver, né? As pastorais vão se completando. E isso é o que o Papa diz, né? Falar de família, que é o lugar onde a gente aprende a amar e perdoar. Um abraço para vocês, parabéns pelo tema do programa. Obrigada, é a Priscila. A Priscila é nossa parceira, nossa vizinha aqui é da Catedral São Dimas, também aí junto com os coroinhas, aliás, né? Final de semana aí tem encontro dos cerimoniários, né? Me corrija aí, Priscila, mas eu me lembro, esse final de semana, amanhã tem encontro aí com com maiores de 13 anos, teve final de semana passado com os menores aí, e diácono, que bonito isso. E aí a gente entende essa questão da importância das pastorais trabalharem junto, né? Porque a pastoral familiar, às vezes a gente olha para ela como uma pastoral de serviço, mas ela tem um papel evangelizador também, né? Exatamente. A gente não pode ficar preso que pastoral familiar cuida de batismo nos encontros, cuida de noivos e acolhe os casais em segunda união, né? Não, a pastoral familiar ela deve estar integrada com toda a paróquia, com toda a igreja, em todos os movimentos, né? Pastoral familiar é família. E lá naquele movimento, lá naquela pastoral, é família que está lá. Sim. Então, elas têm que estar dialogando, conversando com todas as pastorais. Esse é o desejo, né, da nossa igreja, do nosso pastor, que a pastoral familiar se integre, né, se abra para poder atender mais famílias. Aí a Priscila confirmou, tá certo, é amanhã mesmo, tá correta a minha informação aqui. Olha que interessante a participação aqui da nossa ouvinte, a Sabrina, do Parque Independência. Ela coloca aqui, boa tarde para vocês. Eu sou casada, mas eu posso participar da pastoral familiar sem o meu esposo? E aí, gente? Pode e deve, porque o seu servir vai tocar o coração dele, tenho certeza. E não tem problema de vir só a esposa ou só o esposo, né? O chamado é individual para cada um. E ali dentro do seu servir, ele também vai sendo tocado, né? O seu servir vai sendo um canal ali da graça de Deus na vida dele. Então pode sim. Às vezes também, né, a gente nem sabe a situação também, porque às vezes a pessoa tem casos, profissões que as pessoas trabalham direto, né, diácono? Às vezes trabalha sábado, domingo, feriado, e às vezes não é nem porque ele nem quer, né, Renata? Mas às vezes é porque não tem essa possibilidade. Né? Aí ela às vezes queria tanto participar, mas não vou conseguir levar meu esposo por conta da correria. Pode, Sabrina, tá aí, ó. Como a Renata bem disse, é um chamado pessoal, né, Jorge? Então, dá pra ir, gente. Quem sabe, se não for esse o caso, se for realmente a questão de chamado, o exemplo arrasta, né? Com certeza. E aí fica até um exemplo, a gente tem vários casos, assim, como de pastoral familiar, né? Que às vezes o marido, numa dessas vezes que ele precisava trabalhar, o levar de carro, muitas vezes eu dar uma caroninha até lá, já é o servir. E muitas vezes ele ficar com o filho em casa, no caso especial, às vezes tem que a esposa ir fazer o compromisso, já é o servir também. E aos pouquinhos a gente tem a realidade do trabalho e muitas vezes ele também vai entendendo do outro lado que ele está cooperando do mesmo jeito. Então o servir é individual, como o Renato mesmo disse, mas aos poucos ele também está ajudando. Com certeza. Diácono, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu confirmo que o Jorge falou e a Renata, é isso aí. Quando uma das partes, né, do casamento se sente chamada, se sente tocada aí por uma pastoral,
ou familiar ou do outro movimento da igreja, se for bem conversado entre as partes, tá certo? O motivo, porque eu trabalho, porque eu não me identifico, mas aí tem que haver sempre a questão da caridade na família, no casal, tá certo? É isso, se for definido, se for no consenso, não tem problema nenhum, essas partes podem realmente trabalhar, assumir aí movimentos e também pastorais, tanto na familiar quanto nas demais pastorais, que dá ritmo e vida para a nossa igreja, para as nossas paróquias. Tem mais uma participação em áudio aqui, vamos ouvir? Vamos com a gente da pastoral da Vila Paiva, São José Operário. E... qualquer coisa também pode fazer lá na casa da tia, depois por mim, sabe? Não tá dando pra ouvir direito aqui o áudio. Eu sou segunda união também e participo da cozinha, ajudo na cozinha lá. Eu vou voltar aqui só um pouquinho no começo, Maria, porque cortou, mas eu acho que ela fala que ela participa da pastoral, não é? Ela Vamos com a gente da pastoral Faz anos que ela é agente da pastoral. Da Vila Paiva, São José Operário. E é da segunda união e ajuda na cozinha. É a Silvana Aparecida que mandou pra gente o áudio. Tá vendo? Aí a prova viva, né? Exatamente. A resposta tá aí, né, diácono? Exatamente. Lembra-se de que Jesus falou para nós, né? Nós temos que ter um olhar misericordioso. Então, acolher. Então você também, que vive uma dessa situação, conforme a nossa ouvinte aí, pode também se colocar a serviço. Tem muitos serviços. Não é? A segunda união, você participa também de igreja, de missas, né? E dos movimentos de pastorais em todos os serviços. O acolhimento, Diácono, né? Eu queria até que o senhor explicasse, porque às vezes a pessoa pode estar ouvindo falar segunda união e às vezes a pessoa não entende, nunca ouviu falar esse termo. Explica para o nosso ouvinte o que significa isso. Realmente é uma segunda união no matrimônio? E explica para a gente quem que pode fazer parte disso. Bom, a segunda união, normalmente, os casos que vêm para nós, são pessoas que se conheceram, se casaram, tanto no civil quanto no religioso, e por um motivo ou outro de uma das partes, o vínculo foi quebrado. As promessas, o sim, não foi cumprido. Então, houve ali uma separação, judicialmente, só que fica o caso da pendente da igreja, muitos casos. Sim. Tá? Que quando tem motivo, vai por caso judiciário para ver se tem nulidade ou não. Em muitos casos não tem. Então essa pessoa encontra uma outra pessoa que cuida melhor dela, que existe um amor, existe um cuidado, que a pessoa faz mais renúncias por esta outra pessoa, tá certo? E aí vive-se uma segunda união. E essa segunda união, muitas vezes, ela é vivida muito melhor do que uma primeira união, uma união abençoada. Então a gente tem que também olhar com o nosso olhar de Jesus para muitos casos. Então essas pessoas também podem atuar, tá certo? Em movimentos da igreja. E o testemunho, dar o testemunho por que aconteceu. E outra, a comunidade vai perceber que mesmo ela sendo de segunda união, os seus atos, as suas atitudes, o seu cuidar, muitas vezes é muito mais generoso, muito mais cuidadoso, amoroso do que em outros casos que a gente vê aí. Até tem uma participação, boa tarde, não gostaria de ser identificada, mas apenas reforçando. Que bonito vocês falarem sobre isso, porque sou divorciada e me sinto muitas vezes rejeitada dentro da igreja. E hoje, ouvindo vocês falar, sinto que sim, tem espaço para todos. E que Deus sabe do meu coração e sabe do que aconteceu na minha primeira união. Hoje, sim, sou casada em segunda união, vivo com uma pessoa, mas não sabia que poderia participar. Tá aí a pessoa falando. É exatamente isso, porque às vezes, né, é tão simples a gente julgar o outro, não é, minha gente? Renata, Jorge, Diácono, às vezes é fácil a gente julgar a pessoa, mas a gente precisa entender, cada um tem a sua história, cada um tem a sua situação, e a gente não tá aqui para julgar ninguém. Esse não é a nossa função, né, Diácono? De jeito nenhum. Nós estamos aqui para ser obediente à voz do pastor. E o que o nosso Papa Francisco fala? Acolher, discernir e integrar. Vamos acolher primeiramente a pessoa que está nessa situação. Acolher com misericórdia, com amor. Discernir. Aonde que você pode atuar, até onde que você pode atuar sem causar constrangimento, mas acolher com amor mesmo e discernir. E integrar essa pessoa na comunidade. Porque, olha, ela tem com certeza coisas boas
para passar para a comunidade, principalmente o que ela viveu e o que ela está vivendo agora. Então não podemos jamais discriminar pessoas. Aliás, né, Renata, vocês que são coordenadores, então sempre estão juntos, né, nesses encontros, né, nesses, entre aspas, cursos aí. Eu não gosto muito de falar que é curso, porque para mim isso não é um curso, né? Curso não é tão rápido assim, né? E eu falo, ainda mais no matrimônio, a gente vive então em curso, né? Porque a gente aprende diariamente, né? Faz renúncias diariamente. Mas é importante isso porque a gente também entende a questão do exemplo. Porque uma pessoa como essa, como ela disse, né? Ela teve um problema no primeiro relacionamento e aí tá em outro. Mas a gente entender isso. Porque quando a gente pensa em matrimônio, a gente, às vezes, né? O noivo ali, a noiva, ele tá vislumbrado pela festa, pela lua de mel, tudo que tá ali acontecendo, né? Mas a gente sabe, a gente precisa ser realista que a vida matrimonial, ela é mais de renúncia do que de brilho, assim, também. Tem o brilho, claro que tem, né? Mas a gente também precisa ser realista. E às vezes, né, eu me lembro até hoje na pastoral familiar, quando eu fiz a minha preparação para casar. E foi uma formação fantástica, assim, sabe? Foi um momento muito, muito importante. E na época, a pessoa que deu a palestra, ela falou assim, olha, porque o namoro foi feito pra terminar, minha gente. Se já não tá dando certo no namoro, imagina o matrimônio. Só que lá não é tão simples assim. E eu fiquei pensando nisso, e eu cheguei em casa depois na época do meu noivo, pensava assim, será que a gente não tem que terminar, não? Pensando, mas, né? Mas porque a gente precisa avaliar, né, Diácono e Renata? É algo sério, é pra toda a vida, né? É, exatamente. E a gente precisa, como pastoral familiar, ter essa dimensão da onde você tem que chegar, sabe? Porque, por exemplo, que nem você deu o seu exemplo, né, do namoro, né? Às vezes as pessoas que estão ali dentro da pastoral, eu sou da equipe dos noivos, aí só trabalha nos noivos. Mas não é, a equipe dos noivos, ela abrange ali o momento do namoro, né? Então, se o namorado, ele não escuta isso durante o namoro, quando chega lá na frente, muitas vezes não dá certo. E aí já está casado. Então, assim, as dificuldades são muito maiores, né? Então, o casamento realmente é o brilho, né? Mas ele é muito mais a renúncia todo dia. E isso precisa ser falado, né? Então, assim, eu convido, até aproveitar a oportunidade de convidar você que é agente da pastoral familiar. Você realmente sair do quadrado, sabe? E abrir o seu coração para onde o seu servir vai chegar. E precisa chegar. Né? Nós, enquanto casados, por exemplo, o meu servir, eu não posso abrir mão da minha família, né? Então, assim, as minhas crianças, elas vão. E tanto é que se tiver um lugar que eu não posso levar, então eu preciso ficar e o Jorge vai sozinho. Então, assim, a gente tem que ter essa comum união, né? E o agente da pastoral familiar precisa ter esse entendimento, sabe? De que o servir dele está muito mais além do que aquele quadradinho que ele está hoje. E tem mais participações aqui. Boa tarde, família Canção Nova. Rodolfo da Tamara. Somos da Pastoral Familiar da Paróquia Santa Inês. Fazemos parte da Pastoral Familiar há mais ou menos 8 anos. 8 anos abençoados. Servimos mais no Ministério de Música, mas servimos em tudo o que precisar, até se for para segurar um banner na porta da igreja. Temos 2 filhas lindas, a Júlia e a Helena, que sempre estão conosco em formações e em alguns encontros, quando é permitido. E acho muito importante fazer o convite a casais da nossa amada cidade. E como vocês disseram aí, a pastoral familiar está presente em muita coisa, desde o batismo até o matrimônio. Deixo aqui o convite para as famílias que ainda não conhecem a pastoral familiar. Tá esperando o quê? Vem fazer parte da pastoral familiar você também. Tá aqui nosso ouvinte, mas tem mais gente que participa aqui da pastoral. Priscila do Cleiton, da pastoral familiar da Paróquia São José Operário da Vila Paiva. Agradeço a Deus por participar da pastoral familiar. E a Silvana que mandou o áudio é a Silvana do Toninho. É um casal que nos ajuda muito, tá vendo? Os ouvintes é assim, um escutou o outro, já dá, manda lá. Já manda, né? Que bonito isso. E é exatamente sobre essa questão. A pastoral familiar, para fazer-se ainda mais conhecida, mas também para trabalhar mais essa questão da família, Diácono, Renata e Jorge, tem aí uma semana muito especial se aproximando, né? Todas as semanas são especiais, mas essa é o ápice aí para a gente realmente puxar a orelha de quem precisa, dar aquele sacudida na pessoa, acorda para a vida, vamos lá, olha aqui o que está acontecendo com a sua família. Conta um pouquinho pra gente aí, Diácono, sobre a temática desse ano, que é fantástica, assim, né, como dos outros anos, mas tem um quê a mais, porque fala exatamente aquilo que o Diácono falou lá no começo.
vocação, né? Vocação. A Hora da Família deste ano, ela está voltada para o ano vocacional. Família, fonte de vocações. Então, a gente ter certeza absoluta que as vocações nascem a partir da família. E a família é fonte que cuida dessa vocação que está sendo gerada. Então, é muito importante. Então, a Hora da Família, ela começou meio tímida, né? Restrita à pastoral familiar, alguns movimentos. E agora a igreja viu essa grande vocação desse momento de Hora da Família. Então, abriu. Então, é muito bonito ver essa semana agora em agosto, que são convocadas todas as famílias para participar. Não interessa o modelo da sua família. Família, todas estão convocadas a deixar um pouco a vida de comunidade e ir participar aonde que está sendo celebrada, onde que vai ser vivida realmente isso aí. E tomar assim, consciência lá no coração. É muito interessante o lema, corações ardentes. Vamos remeter lá no Evangelho dos discípulos de Emaús, né? Então, quem que motivou? Quem que fez os corações daquela família que estava cabisbaixa, sem esperança lá, retornando, né? Quem que motivou? O próprio Jesus. Então, é o próprio Jesus que vai motivar essas famílias, que podem estar meio desesperançadas, passando por algum problema, sem muita noção do papel dela na sociedade. Então é essa hora dessa família ir lá, para o coração arder, para ela colocar os pés a caminho. Tão necessário, né, nós como cristãos, vivenciar isso, para a gente poder, colocando esses pés a caminho, ir mais, louvar, rezar, evangelizar mais com o nosso testemunho de família. Tá certo? Então, fica aqui o convite para todas as famílias. Procure aí a paróquia de vocês, a capela onde que vai ser, vai acontecer, e participe mesmo desse testemunho. Vocês vão ver as graças que as famílias vão receber, que a igreja está preparando. E muitas paróquias têm diversas programações, umas mais elaboradas, outras não, mas todas as paróquias devem e vão ter a Semana da Família. É importante a gente destacar também que nós estamos vivendo o mês vocacional, né? Então, todo domingo aí a liturgia nos traz a questão de uma vocação, né? E a Semana Nacional da Família começa exatamente no domingo do Dia dos Pais, né? Então, a gente tem que ficar realmente atento aí. Às vezes você está preocupado com o almoço para o Dia dos Pais, está preocupado com tanta coisa. Talvez o seu pai esteja precisando ir, porque às vezes, quantos casos não acontecem, né? Eu até entrevistei, Diácono, o pessoal lá da Paróquia do Senhor recentemente, o pessoal do Missão Jovem, né? Aqueles jovens com um trabalho lindo ali. E eles falavam, né? Muitas pessoas dando testemunho que o jovem foi e os pais não iam para a igreja. E aí, diante do testemunho deles, os pais foram. E às vezes a gente quer presentear o nosso pai com tanta coisa, mas às vezes o nosso pai é aquele que não participa de nada, que, né, às vezes está afastado de tudo. Às vezes esse é o melhor presente, né? Levar o seu pai para participar da missa, quem sabe ali indo nesse domingo que é a abertura da Semana Nacional, já sinta ali o chamado, como o diácono disse. Às vezes o coração dele até arde, mas ele não tem coragem de dar esses passos, né, Renata? Exatamente. É importante a gente, enquanto filho, também ser um canal da graça para o pai e para a mãe, né? E realmente, como você falou, a gente às vezes fica tão preocupado, né, com presente, com isso, com aquilo, mas esquece do essencial, que é o cuidar da alma, né? E muitas vezes o seu pai aí, a sua casa, está precisando ouvir, né, alguma coisa assim que acalente o coração. Então, realmente convida aí os filhos a levarem os seus pais nesse domingo, né, à missa e participar da Semana Nacional da Família. Jorge, quer acrescentar alguma coisa? Jorge que é pai, né, gente? Deixa ele falar, porque ele é o pai aqui, né? Eu acho que como completando o Diácono comentou, né? E acho que o domingo, como é tão maravilhoso até a gente começar a Semana da Família, que o primeiro tema, que é o Dia dos Pais, a abertura, é a vocação de ser pai, né? Então, como a Renata mesmo disse, começa já a falar de ser pai, que é o Dia dos Pais. Então, aquele filho que nesse momento que teve aqueles problemas que tem com seu pai, que pode estar perto e pode fazer uma viagemzinha que dê, é o momento do domingo de levar seu pai para a missa, refletir, o perdão começa a sair, e aí que isso é família. Então, para a gente poder estar próximo. Então, como pai,
nesse momento, né? Os filhos dizem, pai, não adianta, o filho volta para casa, o pai vai aceitar. Então, estar sempre perto, rezando, é o filho pródigo, exatamente. E que lindo o tema, né? Vocação de ser pai. Às vezes a gente acha que não precisa ter vocação para ser pai e ser mãe, né, minha gente? Precisa, viu? E que vocação, certeza, né, diácono? Com certeza. Uma super vocação, né? Isso é um dom, né? Um dom que Deus para nós da paternidade. Pode continuar, diácono, por favor. E já próximo ao Dia dos Pais, nós também temos que ver, né? Os pais amigos, os pais que estão ausentes, né? Os pais que ainda não assumiram realmente a paternidade, né? E que possam aí se voltar, né? E os filhos voltar para os pais para os filhos, para ter essa união, para ter essa, né? Para poder vivenciar esse amor tão grande do Pai, né? Que Deus deu para nós. Com certeza. Até tem uma participação aqui bem interessante. A pessoa pediu para não ser identificada e claro que a gente vai respeitar, mas ela pergunta se dentro da pastoral familiar tem algum trabalho com dependentes químicos e também sobre violência doméstica, porque ela diz, acredito que esses motivos sejam um dos principais que levam muitas vezes à destruição das famílias. Gostaria de saber se dentro da pastoral vocês trabalham também essas temáticas. Eu não sei se todas as paróquias têm, mas a pastoral da sobriedade é essa a questão. Envolve os dependentes químicos, as pessoas, né, vulneráveis a esta questão. Agora, a questão da violência, eu não sei ainda se tem ainda violência doméstica, se tem uma pastoral própria para isso ainda. Na minha paróquia não tem, eu não sei se nas demais teriam. Eu acredito que seja mais, na verdade, a pastoral familiar, acho que ela quis perguntar se tem alguma temática dentro do trabalho da pastoral, alguma coisa que aborde. Mas para isso reforça aquilo que o senhor falou, né? Precisa aí do trabalho também das pessoas aí que são dessa área também se tornar agentes para ajudar nesse trabalho, né? Nos encontros preparatórios para o batismo, para o casamento e também em segunda união, é levantada a questão das drogas. Isso aí tem uma colocação. Está voltando novamente e peço que o pessoal volte com esse testemunho, com essa colocação tão necessária. Sim. Tá? Para mostrar para os casais, né, essa questão, infelizmente, das drogas, do alcoolismo, né, da dependência que você tem. Então isso tem na pastoral familiar. E a pastoral familiar também é convidada a estar lá naquela pastoral da sobriedade, reforçando, né? Sim. Né, dando exemplo. Apoiando também aquela pessoa que está vivendo, que está passando por isso aí. Mas tem a pastoral da sobriedade, que a pastoral familiar com seus membros pode ir lá, dar o testemunho, dar um apoio, ajudá-los lá também, se entregar lá. E também a questão dos vícios que estão voltando e devem voltar para todos os encontros, tá? Tanto pais e padrinhos quanto a questão de matrimônio. É o tema vícios e suas consequências, por exemplo, né? Então, assim, como mesmo o Diácono disse, né? E aí, além disso, não só a gente falando do vício, mas falando do vício químico, mas tem também outros vícios hoje que a gente aproveita já o tema e fala de vários vícios, como, por exemplo, vício de celulares, enfim, das outras coisas. Então, são coisas que hoje, muitas vezes, no casamento, como ele mesmo comentou, é um braço de destruição, muitas vezes, não ter vamos dizer, não ter esse controle. Com certeza. E a gente já está caminhando para o final aqui, mas vamos reforçar então para os nossos ouvintes que quiserem conhecer um pouco mais o trabalho da pastoral familiar, diácono também, Renata e Jorge, né? A questão, reforçar, né, para as pessoas que queiram se tornar, às vezes, um agente da pastoral, onde procurar, se na sua paróquia não tiver, por exemplo, a pastoral, né? Não sei se todas as paróquias da diocese têm a pastoral, mas enfim, se não tiver, tá aí o convite para você também ajudar, né? Exatamente. É sua responsabilidade também, Renata, exatamente. por favor. A pastoral familiar, ela está presente, acredito que em praticamente todas as paróquias da nossa diocese. Então basta você procurar um agente da pastoral. E aí eu chamo a atenção do agente também. Usar a camiseta da pastoral na missa. Por quê? Porque isso facilita uma pessoa que queira conhecer a pastoral chegar a ter esse agente, né? Então, às vezes, na missa mesmo, a pessoa pode ali perguntar, né? E tirar suas dúvidas e começar a servir. Então, o agente precisa se mostrar, né? E a pessoa pode procurar a paróquia, pode procurar um agente da pastoral familiar para começar ali o seu servir. Diácono, quer reforçar algum recado? Eu queria agradecer primeiramente, tá, toda a nossa família pastoral aí,
todos os segmentos. Agradecer também as paróquias, né, que estão trabalhando aí, que estão nessa programação da Semana da Família, com muita dedicação. Agradecer os párocos, os vigários, né? E também todos os coordenadores. Agradecer de maneira especial o Jorge e a Renata aqui, que auxilia bastante a nossa região lá. E os demais coordenadores, né? Que Deus possa gratificar vocês aí e fortalecê-los cada vez mais aí com amor, para que vocês continuem firmes nesse serviço tão bonito, tão maravilhoso, que é cuidar das famílias. Com certeza. Jorge, algum recadinho final aí? Eu acho que completar, o Diácono já agradeceu a todos os nossos agentes, né, os coordenadores que trabalham com a gente nas paróquias de Jacareí, mais toda a diocese, nosso coordenador diocesano, né, Diácono, a Xeleide com a Anísio, né, que não puder estar aqui hoje, o Padre Gustavo, né, enfim, e todos os coordenadores paroquiais, se a gente falar aqui, a gente vai longe das nossas paróquias, mas enfim, tá bom? Deus abençoe a todos pelo seu sim, né, perdão, e que venham outros para a gente poder crescer mais, ajudar mais outras famílias, né. Com certeza. Renata, só reforçando o pessoal participar aí da Semana da Nacional da Família, né? Isso, vamos participar da Semana Nacional da Família. É o grande movimento da Pastoral Familiar, então você que é um agente da Pastoral, se motive realmente de estar, de participar, de convidar outras pessoas a estarem, né, participando ali nas paróquias. Cada paróquia vai ter uma programação, né? Então, não deixe realmente passar. Né, vai com a camiseta, faça o movimento, coloca os banners, né, e vamos movimentar e trazer e dar abertura para que as famílias possam chegar realmente na Pastoral Familiar e dentro das nossas igrejas. Com certeza. Renata, obrigada, viu, mais uma vez pela presença. Até a próxima oportunidade. Obrigada. Agora com o Daniel também. Agora com o Daniel. Cadê seu tchau, Maria? Dá um tchau aí pros ouvintes. Tchau. Jorge, obrigada a você, princesa. Obrigada, Jorge, mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. Estamos aí, que a gente poder estar junto aí. Com certeza. Diácono, muitíssimo obrigada pela presença. Até a próxima oportunidade, porque tem muito assunto ainda pra gente falar, né? Falar de família é algo maravilhoso e nós precisamos reforçar esse tema, mesmo não sendo o mês das vocações, mesmo não estando próximo à Semana Nacional, é um assunto que a gente tem que falar com constância, né? Com certeza. Obrigada e até a próxima oportunidade. Sua bênção. Deus abençoe. Para encerrar, a gente sempre faz uma reflexão. Vou aproveitar o diácono aqui então, deixa uma bênção para os nossos ouvintes, até como forma aí, né, de dar esse start já em quem está nos acompanhando para essa Semana Nacional da Família, que começa no próximo domingo. Então, o que eu deixo para vocês refletirem é ver o que é o desejo de Deus para cada um de nós e voltar os nossos corações para o plano originário de Deus, que é o amor. Então, que toda a família possa vivenciar o amor. O amor é o vínculo, aquele vínculo perfeito que nos une a Deus. Então, que nós possamos sempre estar com o nosso coração ardendo, fazendo as nossas renúncias. E você que está na família, que é família, que você continue firme acreditando nesta verdade que Deus plantou aqui na terra, que é a família. A família é querida por Deus, tanto é que Ele quis viver na família. Então, que a Sagrada Família, por intercessão dela, possa abençoar todas as famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, Diácono. Obrigada, Maria Fernanda, pelos trabalhos técnicos. Obrigada a você que participou conosco, que esteve conosco em mais um programa Abre Aspas nessa sexta-feira, hoje dia 11 de agosto. Agradecendo a sua companhia e segunda-feira tem mais Abre Aspas. Segunda-feira a gente continua falando sobre vocação, minha gente. Segunda-feira vamos receber o Padre Vicente, ele que é coordenador diocesano da Pastoral Vocacional. Vamos falar sobre o mês das vocações, mas também sobre o grande evento aí das vocações, o Vocation Day, que acontecerá neste mês. Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Em agosto, celebramos o mês das vocações. Quando Deus chama, Ele mesmo capacita. Por isso, não